Bom dia, meninada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade ao estudo do nosso tratado, nós chegamos ao parágrafo 2º, que vai dizer que essa devoção é um caminho curto. Por que um caminho curto? Ele é curto porque nós não nos desviamos neste caminho. E nós vamos com alegria e facilidade. Por isso que nós não nos desviamos deste caminho. Ou seja, nós vamos com prontidão. Vai dizer para nós a palavra de Deus em Provérbios 21, 28, que o homem obediente ele cantará vitórias. Veja, os inimigos até tentarão nos impedir de trilharmos este caminho, tentarão nos tirar deste caminho, mas aquele que é fiel neste caminho, ele não vai cair. Ao contrário, ele vai avançar a passos largos, vai dizer o nosso querido santo, ele vai avançar a passos de gigante. Nós temos que nosso Senhor viveu durante 33 anos nessa terra, ou seja, foi uma vida relativamente curta. E desses 33 anos que nosso Senhor Jesus Cristo ele viveu sobre a nossa terra, ele passou 30 desses anos, ele passou sob obediência estrita e submissão estrita à nossa Mãe Maria Santíssima. Fazendo isto, sendo obediente, sendo submisso a Maria, sendo submisso à sua mãe, ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e ele foi obediente a Deus. Por esta vida passada de forma obediente a Maria, alguns místicos eles vão dizer para a gente que nosso Senhor Jesus Cristo ele viveu muito mais do que Adão. Adão viveu mais de 900 anos. A Sabedoria 4.13 ele vai dizer assim: encheu o seu caminho de uma vida longa. A vida de nosso Senhor Jesus Cristo foi uma vida plena, foi uma vida longa, foi uma vida completa, apesar dele ter vivido somente 33 anos. Por quê? Porque foi uma vida de total obediência e submissão à nossa Mãe Maria Santíssima. Vai dizer para nós também a palavra de Deus que aquele que honra a sua mãe, ele entesoura. Aquele que honra a sua mãe, em breve ele se tornará rico. Aquele que pratica isso encontrou aquilo que nós chamamos de pedra filosofal. Encontrou a verdadeira e plenitude da sabedoria. Salmo 91, 11. Na minha velhice minha velhice se encontra na misericórdia do seio. Qual seio? O seio de Maria. O ventre de Maria, o seio de Maria. Por quê? Porque o ventre de Maria, ele conteve aquele que o universo não pôde conter. Nosso Senhor Jesus Cristo não cabe no universo, no entanto, ele coube no ventre de Nossa Senhora. Ele foi gerado naquele ventre, ele cresceu naquele ventre, ele nasceu. E vai dizer a palavra para nós que é neste seio que os jovens envelhecem em santidade, envelhecem em sabedoria, em luminosidade e em plenitude. Parágrafo 3º vai dizer para nós que essa devoção é um caminho perfeito. Por que um caminho perfeito? Porque Maria é a mais perfeita de todas as criaturas. É a mais perfeita e santa de todas as criaturas. E porque ela é o caminho que Jesus escolheu, sem nada perder de sua divindade, de sua santidade, de sua plenitude, nosso Senhor Jesus Cristo desceu por este caminho, veio por este caminho. E nós, pequenos vermes desta terra, nós devemos subir por este caminho. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se deixou compreender, ele se deixou conter por Nossa Senhora. E nós também devemos nos deixar compreender e nos deixar conter por Nossa Senhora sem reserva. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele se aproximou e se uniu perfeita e estreitamente a Nossa Senhora, e também nós devemos nos aproximarmos e unirmos-nos perfeitamente a Nossa Senhora, sem que nós tenhamos nenhum tipo de temor, sem que nós tenhamos nenhum tipo de reserva
para chegar a ela, porque ela não nos repele, ela não nos expulsa, ao contrário, ela nos acolhe. Aquele que é, ou seja, Deus é aquele que é. Então, aquele que é quis vir até aquele que não é, que somos nós. Aquele que é, Deus, quis vir até aquele que não é, nós. Para quê? Para que nós nos tornemos Deus por semelhança. Nós somos criados imagem e semelhança de Deus e nós devemos nos tornar isso, porque nós perdemos com o nosso pecado original, e ao nos aproximarmos de nós, ao percorrermos o caminho de Nossa Senhora, nós nos tornamos semelhantes a Deus. Semelhantes pela graça e pela glória. Mas é preciso que nós sejamos inteira e plenamente de nossa Mãe Maria Santíssima, e que nada mais façamos por nós mesmos, mas que nós façamos tudo por ela. Nosso querido santo, ele vai dizer assim, que ainda que houvesse um outro caminho que fosse mais belo, que fosse amparado por todos os santos, que fosse amparado por todos os anjos, que fosse um caminho mais largo, um caminho mais perfumado, um caminho mais bonito, no entanto, ele ainda preferiria este caminho imaculado e perfeito, que é a nossa Mãe Maria Santíssima, porque é a via que o nosso Deus escolheu. Ele vai chamar de via imaculada, caminho imaculado. Imaculado quer dizer sem mancha, sem pecado, sem sombra, sem trevas. Na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo vai escolher novamente este caminho. Será uma escolha diferente. Será a escolha do mesmo caminho, mas o modo será diferente. O primeiro modo foi um modo silencioso, foi um modo quieto, foi um modo escondido. A segunda vinda será de um modo resplandecente, será de um modo retumbante, será de um modo onde todos verão. Será glorioso e retumbante. As duas vindas de nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, são perfeitas. Os dois caminhos, as duas formas de percorrer este mesmo caminho são perfeitas. A primeira vinda e a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E também nós devemos escolher este caminho para que nós possamos chegarmos inteiros, plenos e santos até nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Senhor Jesus Cristo nos una juntamente com o Pai, assim como Ele e o Pai são um, na unidade do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima.